Irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 4 de junho, quinta-feira. Nós estamos aqui para dar início, dar continuidade aqui à ministração da palavra do Senhor. Hoje eu queria falar algo que Deus tem falado no meu coração, a respeito de um Deus de novos começos, né? Ou seja, o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que nos faz recomeçar constantemente. E antes de nós iniciarmos, eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo aí na sua casa, nós possamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Senhor, nós te damos graça a Deus, nós te derramamos os nossos corações diante da Tua presença santa, clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia e graça, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra nessa noite e que o Senhor, Deus, possa falar ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas, assim como o Senhor tem falado no meu coração. Nos abençoe e nos guarda, ó Pai, a todo tempo, nos restaura, Senhor, as nossas vidas, fortalece os nossos pés, ó Deus, e ouve, ó Pai, o clamor do Teu povo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às quintas-feiras agora nós não teremos mais a transmissão do culto ao vivo. Nós teremos mensagens que serão gravadas e postadas às quintas-feiras. Mas de toda forma, né? Ou seja, nós seremos edificados pela palavra do Senhor. E louvamos ao Senhor que Deus ele tem nos usado para falar aos nossos corações. E como eu disse, hoje nós vamos falar acerca desse assunto que o Senhor tem falado no meu coração. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 32, os versículos de 1 a 5. É uma passagem muito conhecida nossa, que fala a respeito do bezerro de ouro, daquele pecado que o povo de Israel cometeu enquanto Moisés estava no monte. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, nossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, Arão, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de ouro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será a festa do Senhor. Então, irmãos, aqui nós vemos que Moisés ele vai ao monte, passa 40 dias lá no monte, e como Moisés estava demorando, o povo ficou inquieto e vai até Arão, o irmão de Moisés, e pede para Arão que Arão fizesse alguma coisa. E Arão confecciona um bezerro de ouro e o povo passa a adorar aquele bezerro. No versículo 7 nós vemos assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então, diante dessa afirmativa do Senhor, Moisés, do versículo 11 ao versículo 14, ele começa a interceder pelo seu povo. E no versículo 15, a palavra de Deus diz que quando Moisés ele está retornando, ele desce do monte com as duas tábuas do testemunho nas suas mãos. E lá no versículo 19 a gente vê que ao descer do monte, a palavra de Deus diz assim, acompanhe: Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, jogou das mãos as duas tábuas e as quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu ao pó. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal.
Irmãos, aqui nós vemos que Moisés ele desce do monte, ao descer do monte com as tábuas da lei, ele observa aquela idolatria, aquela adoração ao bezerro, e ele fica extremamente irado. E ele quebra as tábuas que foram escritas pelo próprio Deus. E Moisés ele vai e interpela a Arão. Arão, o que é que você fez com esse povo? Que você trouxe sobre ele tamanho pecado? E Arão fala assim, não se acenda a tua ira, meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. E aí, irmãos, nós percebemos que Moisés ele perde as estribeiras, após passar 40 dias, né, com o Senhor, e o próprio Senhor escreve, né, as tábuas da lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, e aí Moisés fica extremamente irado e quebra essas tábuas. E às vezes eu fico pensando, irmãos, e se nós estivéssemos no lugar de Deus? Se eu ou você fôssemos Deus ali, como será que nós iríamos agir? Será que nós iríamos achar que Moisés mereceria alguma punição por ter quebrado as tábuas da lei, por ter se irado? E Arão? Arão, que era irmão de Moisés, que fez o bezerro de ouro, que tipo de punição você acha que você daria a Arão? Eu, às vezes, fico pensando que se eu estivesse no lugar de Deus, possivelmente eu não seria tão justo como Deus é. A sorte de Moisés, irmãos, é que nem eu era Deus e nenhum de nós aqui também era Deus. Porque, de sorte, Moisés não teria a mesma sorte que ele teve com o Senhor, usando de misericórdia, sendo justo com ele. Na verdade, a sorte de Moisés é que nenhum de nós é Deus. Mas depois disso, a palavra de Deus diz que o Senhor ele permite a Moisés uma nova oportunidade. E lá no capítulo 34 de Êxodo, a gente vê que Moisés ele vai lavrar 2 novas tábuas da lei, iguais às primeiras. E Deus ele dá uma segunda oportunidade para Moisés e também para o seu povo. Deus ele não apenas perdoou Moisés e o povo, mas ele permitiu um novo recomeço. E assim, irmãos, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele a todo tempo, quando nós pecamos e nos arrependemos, ele nos permite um novo recomeço. Nós vamos falar hoje a respeito disso, de começar de novo, de o que vamos fazer quando Deus ele nos permite um novo recomeço. E para começar de novo, irmãos, começar de novo não é fazer as nossas vontades. Começar de novo não é fazer aquilo que a gente vinha fazendo de acordo com os nossos desejos, com os desejos dos nossos corações. Começar de novo no Senhor é permitir que Deus opere e trabalhe em nossas vidas e nos transforme dia a dia. E um fato que nós temos que reconhecer, que Deus em sua finita bondade e misericórdia, a todo tempo Ele nos permite começar de novo. Muitas das vezes nós caímos, mas louvado seja o nome do Senhor que Ele nos ergue pela sua destra fiel. E quando nós falamos de começar de novo, eu não estou falando aqui a respeito de conversão, do momento de nossa conversão, né? O problema é que essa ideia de começar de novo, às vezes quando a gente está falando de conversão, a gente aceita e reconhece as coisas de uma forma mais tranquila. A maioria de nós não tem nenhum problema. Nós conseguimos olhar para o novo convertido de uma forma muito tranquila, sabendo que ele agora é uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17, e se é assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A nossa maior dificuldade, irmãos, não é quando alguém começa de novo pela primeira vez que se converteu. A nossa maior dificuldade, eu acho que é quando alguém que já começou de novo bagunça as coisas depois de ter começado de novo. Quando essa pessoa que já é uma nova criatura, quando ela cai, quando ela peca, quando ela se desvia do caminho do Senhor. Eis aí uma grande dificuldade nossa. O problema é quando as pessoas precisam começar de novo, quando as pessoas precisam começar uma outra vez. É daí que vem o nosso grande problema. E muitas vezes nós acabamos não tendo essa visão meio equivocada. Nós aceitamos o crente quando se converte, no seu momento de conversão, e recebemos ele, mesmo que ele tenha sido um assassino, um adúltero, um idólatra, um efeminado,
No passado, nós não temos muito problema com isso. Mas após a conversão, quando nós vemos alguém cair, alguém pecar, alguém se desviar do caminho, a gente tem uma grande dificuldade em aceitar essas pessoas, em recebê-las de novo de braços abertos, assim como o Senhor nos recebe. Em Gálatas, no capítulo 6, versos do 1 a 3, Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com brandura. Ora, irmãos, a palavra que acabamos de ler diz que Paulo dizendo, se alguém for surpreendido em alguma falta. Ou seja, eu não acredito que a maioria de nós, quando a gente acorda, a gente fica pensando assim, que bobagem eu preciso fazer para estragar o meu relacionamento com Deus. A maioria de nós não faz as coisas de forma deliberada, não erra de forma deliberada. A gente erra às vezes, a gente comete erros, porque nós somos seres humanos, e seres humanos pecadores, apesar de pecadores agora redimidos pelo sangue do Cordeiro. A correção, ela sempre é necessária, mas a correção, ela não pode terminar de acabar com a pessoa. O efeito do remédio, ele não pode ser pior do que a própria situação, do que a própria doença. E às vezes, irmãos, nós queremos corrigir as pessoas, mas nós corrigimos as pessoas de forma muito severa, de forma dura, e não usamos de misericórdia da mesma forma como o Senhor usa de misericórdia conosco. A palavra do Senhor, ela diz, que a gente leu no Gálatas 6:1, corrigir com espírito de brandura, ou seja, com sabedoria e com amor. Às vezes, irmãos, a gente não age dessa forma. Não corrija o irmão que a gente percebe que cometeu algum erro, que está indo por algum caminho que desagrada ao Senhor, ou que pecou contra nós. A gente, às vezes, não quer levar o irmão a essa correção com amor, com brandura, com sabedoria. A gente usa de dureza. A gente usa, às vezes, de rigidez. Mas a gente não usa com a rigidez que nós gostaríamos que o Senhor usasse conosco. Para a gente refletir, a própria palavra do Senhor, lá em Gálatas 6, ela continua e diz assim, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, cuidado, que esse erro poderia ser cometido por você. Às vezes, irmãos, a gente é muito severo com os outros, a gente é muito rigoroso com os outros, mas com a gente e com os nossos, a gente é muito brando, a gente às vezes é cego. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo ele chama a atenção da igreja e diz que a igreja, vocês estão cegos, não estão vendo o que está acontecendo? Um filho ficando com a esposa do seu pai, ou seja, com a sua madrasta, e vocês acham que está tudo normal? É isso mesmo? Ou seja, naquele momento ali, por causa do pecado, as pessoas estavam vendo um erro acontecer e foram muito rigorosas. Mas existem outras passagens que a gente vê que as pessoas não são tão rigorosas com erros. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos orienta, que nós devemos ter cuidado para não sermos surpreendidos em alguma falta. Ou seja, surpreendido é quando algo acontece que não estava programado, não foi deliberado. Mas quando esse erro acontece, nós devemos sim corrigir as pessoas, chamá-las para próximo. Exortar significa trazer para perto. Exortar significa levantar aquilo que estava se caindo. Exortar não significa apertar de forma rigorosa, ou seja, humilhar a pessoa. A palavra de Deus diz que nós devemos corrigir com espírito de brandura, até porque nós devemos nos guardar, porque poderia ter sido nós que cometemos esse erro. E a palavra do Senhor continua no versículo 2 e diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E assim somos nós, irmãos. Às vezes nós nos julgamos ser umas coisas que nós não somos. E é justamente nesse momento que nós nos enganamos. Existem passagens bíblicas como o Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz assim,
O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esse texto aqui, ele não está dizendo que o Senhor nos segura pela mão para que nós não venhamos a cair. Ele fala justamente o contrário. O texto ele diz, se nós cairmos, o Senhor segura pela nossa mão. Ele diz, venha meu filho, eu estou disposto a te ajudar a recomeçar novamente, a prosseguir de novo. Em Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Talvez, irmãos, essa passagem ela seja um indício da pergunta que Pedro ele fez a Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, quando Pedro perguntou assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, Pedro ele está perguntando com base no que a gente leu no Provérbios 24, 16, e fala assim, eu tenho que perdoar quantas vezes, meu irmão? 7? Como diz a palavra do Senhor, e Jesus vai muito além. Jesus fala, não, Pedro, não são apenas 7 vezes, 70 vezes 7. Isso diariamente. Ou seja, o Senhor, ele é infinito em perdoar. E, infelizmente, nós somos finitos, limitados em liberar esse perdão, em perdoar os nossos irmãos. Irmãos, o negócio ele é tão sério que quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos e nós analisamos suas atitudes e trazemos isso para os nossos dias, e às vezes nós pensamos assim, se eu fosse Deus, eu acho que eu nunca iria perdoar alguns personagens, as atitudes de alguns personagens bíblicos. Mas ainda bem, irmãos, que eu não sou Deus e nem você. Porque quando a gente olha para alguns relatos bíblicos, a gente, assim, tirando, como se não fosse o relato, como se fosse alguma atitude cometida por algum de nossos irmãos, hoje, em nossos dias, eu acho que nós teríamos grande dificuldade. A igreja teria grande dificuldade em perdoar e restaurar essas pessoas novamente. Às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse Deus, Moisés, depois de matar aquele egípcio com a pedra na cabeça, eu acho que eu iria dizer, Moisés, você não vai liderar o meu povo, você não vai estar à frente do meu povo, mas graças a Deus que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, após ter dado uma nova chance para Moisés, lá quando ele matou o egípcio, e ver que Moisés passa 40 dias comigo, contemplando a minha grandeza, e eu entrego em suas mãos um mandamento escrito por mim, das minhas próprias mãos. E quando ele desce lá e vê o povo idolatrando, ele se ira, se revolta e quebra as tábuas da lei. Talvez eu acho que eu ia falar para Moisés, olha Moisés, eu já te dei uma chance, eu não vou te dar outra chance não. Cartão vermelho para você, Moisés. Eu acho que eu já te dei chance demais. Moisés, ele com certeza ele não estaria à frente do meu povo. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. E se eu fosse Deus, irmãos, às vezes eu fico pensando, eu acho que nunca Arão, que fez aquele bezerro de ouro e que fez o povo de Deus pecar e se corromper e adorar outros deuses. Se eu fosse Deus, eu acho que nunca eu deixaria Arão ser o sumo sacerdote, ser o chefe da tribo dos sacerdotes. Eu acho que eu jamais permitiria isso. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. E se eu fosse Deus, irmãos, diante daquele episódio onde Davi adultera com Betseba, e pior, ele ainda comete um assassinato, coloca o seu general Urias lá na frente de batalha para ser morto. Eu acho, às vezes fico pensando assim, se eu fosse Deus,
Davi nunca iria reinar nem governar o meu povo. Se eu fosse Deus, Davi ele nunca seria chamado homem segundo o coração de Deus. E às vezes eu fico pensando assim para mim, às vezes eu pensava, poxa, é sério que Davi ele vai estar com a gente lá no céu? Um cara vacilão que cometeu pecados de adultério e de morte. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu não sou Deus. E por isso é que Deus é Deus. Se eu fosse Deus, irmãos, eu acho que Pedro, após me negar 3 vezes, ele poderia até ficar na minha equipe, mas ele jamais seria o líder da minha equipe. Eu jamais entregaria as chaves para Pedro e diria para ele, Pedro, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas graças a Deus que eu não sou o Senhor. Graças a Deus que eu não sou Deus, irmãos. Porque realmente se eu fosse, eu seria um Deus muito injusto. Ou seja, se nós, qualquer um de nós, fôssemos Deus e fôssemos julgar as pessoas, nós seríamos muito injustos. E louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus, ele é justo e é bom. Só Ele, nosso Deus, é capaz de nos fazer novos começos, de nos dar novas oportunidades. No Salmo 145, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus é que nos ampara, a todos nós, que nos levanta quando estamos prostrados. Em Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32, a palavra de Deus diz assim, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor, irmão, Ele está à nossa porta, Ele bate, Ele nos chama a arrependimento de vida, a mudança de vida, a transformação verdadeira. E louvado seja Deus, porque Ele não age assim como nós agimos. Existe uma expressão popular que diz assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Essa expressão não está na Bíblia, mas nós podemos perceber esse princípio de alguma forma na palavra do Senhor. Mesmo sendo uma expressão inexistente na Bíblia, nós temos que perceber que o levantar sempre vem do Senhor. É sempre o Senhor que nos coloca de pé, irmãos. Só através da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, é que nós estamos prontos a levantar novamente e seguirmos novos recomeços. Louvado seja que, se essa expressão ela foi empregada relacionada à graça e ao poder do Senhor, de que levantar o homem e o libertar do pecado, eu não vejo nenhum problema, porque realmente o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Nós podemos ver isso em Romanos 8, versículos do 1 ao 4, nós podemos ver isso em Romanos 6, versículo 22. Mas tem uma passagem que eu acho muito interessante, e nós já estamos terminando. Uma passagem de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim, pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não há outro que o levante. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós devemos estar juntos, porque quando estamos sós, quando nós caímos, não há ninguém que nos ajude a levantar. E louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor ele nos une em Cristo Jesus, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências, apesar dos nossos pensamentos diferentes uns dos outros, porque afinal de contas, nós somos indivíduos. Ou seja, o Senhor cria, só Ele, cria unidade na diversidade. E como só Deus que cria essa unidade na diversidade, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós tenhamos o amor do Senhor, que nós sejamos, irmãos, mais sensíveis uns aos outros e que nós não olhemos para o outro com superioridade, achando que nós somos mais espirituais,
que nós somos melhores do que quem quer que seja, porque todos somos servos do mesmo Deus, todos somos movidos pelo mesmo Espírito, todos recebemos essa maravilhosa graça. A todos nós foi dados a filiação, sermos chamados filhos de Deus. E agora já não é mais, agora já não somos nós que andamos sozinhos e desgarrados, agora é Cristo, através da ação do Espírito Santo, que nos conduz. Que Deus nos ajude a levantar quando nós caímos e que sejamos instrumentos de Deus na vida daqueles que estão prostrados. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Vamos agradecer a Deus por mais essa palavra. Senhor, nós te damos graça, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue derramando da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que sejamos instrumentos do Senhor para falar ao coração do teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus te guarde e que Deus sobre nós levante o seu rosto. Boa noite a todos e fiquem com Deus.